A precariedade da segurança do trabalho no Brasil é multifatorial. E já aviso que esse vídeo aqui não vai ser curto não, vai ser um vídeo longo e provavelmente a maioria não vai assistir. E aí tá um dos fatores dessa precariedade que a gente enfrenta, porque as pessoas não querem informação, elas querem tudo mastigado e pronto. Então esse já é um dos motivos, tá? Por que eu tô dizendo que é multifatorial e eu quero trazer essa reflexão para você que não é preguiçoso e vai assistir o vídeo, tá? Normalmente, o que a gente vê no mercado? Profissionais procurando resposta pronta de sim ou não. Resposta de certo ou errado. Resposta de bom ou ruim. E a gente não vai achar esse tipo de resposta quando a gente fala de segurança do trabalho, porque a gente tem que analisar o contexto. Nós temos que aprender a tirar aquele negócio de cavalinho que tem do lado aqui, que eu não me lembro o nome, que para o cavalo só olhar para frente e pensar fora da caixa. Tá? O que é pensar fora da caixa? É analisar o contexto vendo com os olhos das outras partes interessadas naquele assunto ali. Qual é uma parte interessada na segurança do trabalho dentro de uma empresa? É o trabalhador, obviamente, o profissional de SESMIT, obviamente, é a empresa, obviamente, é o Estado, é a comunidade. Todo mundo tem os seus interesses com a segurança. A comunidade é quem coloca a mão de obra lá dentro. O Estado é quem fiscaliza, quem vai multar, ou quem vai cobrar que sejam cumpridas as regras e as leis, quem vai penalizar a empresa. O trabalhador, obviamente, quer sair saudável e inteiro da empresa. O profissional de SESMIT quer que a sua ideologia profissional seja implementada ali, não quer ver acidentes como resultado do seu bom trabalho feito. Então é multifatorial e a gente tem que entender os fatores aos olhos de todas as partes interessadas. A caixinha do SESMIT é muito pequenininha, por mais que é muito ampla a segurança, mas tu quer entender por que a segurança da empresa é como é, sai da caixinha do SESMIT e olha dentro da caixa da empresa. Depois tu sai da caixa da empresa e tu olha para o mercado, onde vai ter concorrente, onde vai ter questão de custo, competitividade, vai ter a questão de regulação do negócio, a partir da legislação que esse negócio está sujeito, aí vai, enfim, vai ter impostos a ser pago, custo, tudo isso envolve a segurança do trabalho também. Então parem de achar resposta de sim ou não. Quer um exemplo prático? Vou dar um exemplo bem prático aqui de uma discussão que eu vi recentemente, tá? Que pra mim é uma discussão imbecil, tá? Não tô chamando ninguém de imbecil, tô falando a discussão. A discussão, eu acho muito idiota a discussão. SESMIT terceirizado, é bom ou é ruim? A terceirização do SESMIT. Poder deixar de ter o trabalhador com a carteira assinada e ter o trabalhador com um contrato de prestação de serviço como terceiro assinado, tá? Sabe qual é que é a minha percepção disso, pessoal? Ó, tanto faz. Não é o modelo de contratação daquelas pessoas, daquele profissional que vai definir se dentro daquela empresa vai ter uma segurança do trabalho efetiva ou não. Todas as hipóteses, nesse caso, podem ser verdadeiras. Por quê? Porque não é uma resposta de sim ou não, de melhor ou pior, de bom ou ruim. Vai existir a empresa que o SESMIT CLT é extremamente eficaz, essa empresa está muito acima da média na gestão de SST e não acontecem acidentes graves e doenças? Sim. Vai ter a empresa que o SESMIT é terceirizado e também faz uma excelente gestão, trata a nível estratégico as questões, treina os líderes, desenvolve as pessoas. Sim, também vai existir. As duas hipóteses são verdadeiras. Como a situação pior também é verdadeira. Vai ter SESMIT terceirizado, que é uma porcaria, que a empresa mau caráter contratou o picareta lá só para reduzir custo e fazer o papel de qualquer jeito? Sim, e vai ter muito acidente nessa empresa. Como isso também ocorre quando o SESMIT é próprio. Ou vocês acham que o SESMIT próprio é uma maravilha? Vocês não sabem que, segundo a inteligência... Vou fazer uma pesquisa no ChatGPT, vou botar aqui, ó. Pum! Pronto, ó. Pesquisa do ChatGPT, não sou eu que estou dizendo não, tá? O Brasil é o 5º país no mundo. Quantos países tem no mundo? Pesquisa para mim rapidinho no Google aí. Ó, eu não sei nem quantos países existem no mundo, mas o Brasil é o 5º. Pensa só nesses 4 ali para cima, que agora de cabeça eu não sei, porque eu vou botar o recorte da imagem depois aqui. Mas quantos países tem no mundo? 195. De 195 países do mundo, 190 cuidam melhor do trabalhador que o Brasil. E aí vocês vão me dizer, não, mas que não pode desconstruir o SESMIT CLT. Ah, tá funcionando. Nós temos 38 NR, um monte de portaria, instrução normativa, fiscalização, isso tudo tá funcionando. Se tá funcionando e a gente é o 5º, se piorar a gente é o primeiro, logo, né? A gente perde pra China, pra Indonésia, pra Índia, pra México, pra Rússia, pra todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é
duplo fator, não é um ou outro sim ou não, é multifatorial, pessoal. A gente tem que aprender a olhar fora da caixa. Quando a gente olha a coisa com contexto, quando a gente observa de uma forma sistêmica, entendendo todas as variáveis que podem envolver o processo de gestão, eu tenho que convencer o dono da empresa que ele vai ter retorno. Eu tenho que desenvolver procedimentos e treinar os líderes para que eles implementem esses procedimentos de segurança. Eu tenho que conscientizar o trabalhador. Eu tenho que ter recurso físico ali das proteções coletivas, de máquinas estruturais, sinalização. Por último, obviamente, os EPIs. Eu tenho que fazer campanhas, porque isso é uma coisa que se dissolve ao longo do tempo, se a gente não está sempre trabalhando a cultura de segurança dentro da empresa. É multifatorial, tem muitas variáveis. Parem de procurar resposta de sim ou não. Ah, mas a empresa que não valoriza o SESMIT, o SESMIT que não sei o que é, o profissional que é preguiçoso. Para pensar comigo, tá? Tem um contexto histórico, tem um contexto político, tem um contexto educacional, tem um contexto mercadológico. Tudo isso acaba de uma forma mais direta ou mais indireta, mas tudo isso, entre outras coisas, acabam impactando caramba, nos resultados da segurança. Para a gente resumir, para a gente trazer o debate para uma coisa tão pequena quanto a forma de contrato dos profissionais. Seu contrato CLT vai ser de um jeito. Se eu simplesmente troco a folha de papel, ao invés de ser um contrato de trabalho via CLT, vai ser um contrato de prestação de serviço, o profissional é o mesmo, a carga horária é a mesma, as responsabilidades são as mesmas, tudo é o mesmo. O que vai mudar é o que está escrito no papel, o tipo de contratação dele. Pelo amor de Deus, acorda para o mundo, acorda para a realidade, acorda para Jesus Cristo, acorda para o que você acreditar que seja a coisa certa. Mas pare de olhar as coisas de uma forma simplista, que não é. E pare de pegar uma coisa simples, quando é simples de fato, e relativizar tudo. A gente está numa área que todo mundo quer ficar relativizando, quer ficar achando teorias, e quer ficar filosofando, e quer ficar achando sempre um ponto de vista para divergir, para não sei o quê. Às vezes as coisas simples têm que ser tratadas como simples. Jonathan, tu é favorável ao SESMIT CLT ou ao SESMIT terceirizado? Eu vou dizer, tanto faz, eu sou favorável ao SESMIT que funcione. Porque pode ser terceirizado e funcionar, terceirizado não funcionar. Pode ser CLT e funcionar, pode ser CLT e ser uma bosta. Eu sou favorável ao que funcione. E para funcionar, não é só o tipo de papel escrito lá na hora de contratar a pessoa que vai fazer funcionar ou não. Tem uma série de outras coisas, tem o contexto, tem as variáveis. O SESMIT próprio ou o SESMIT terceirizado? Qual deles mostra claramente para a empresa o papel estratégico da SST? Redução de absenteísmo, redução de ação judicial trabalhista, redução das paradas de produção, redução do problema com o fisco, interdições, multas, ITAC e os caramba 4, redução de tributo sobre a folha pela exposição a agente nocivo do financiamento da aposentadoria especial, redução de benefícios acidentários que vão impactar no FAP e nos tributos da folha de pagamento, redução de honorário de advogado, redução do consumo de EPIs porque a gente agiu na fonte. Quem é que traz tudo isso para o empresário? Se o SESMIT CLT conseguir fazer isso, ele vai convencer o empresário vai investir. Porque, de fato, eu investir, eu tenho que ter ROI, eu tenho que ter retorno de investimento. ROI, bota no Google e pesquisa o que é ROI. Segurança tem que saber falar disso, caramba. Tá entendendo o que eu tô falando? Foda-se essas discussões rasas, idiotas, bom ou ruim, é certo ou errado, é melhor ou pior, vá pro inferno, tem muito mais variável para ser trabalhada. Eu tô pouco me lixando se o SESMIT é próprio ou é terceiro. Isso é uma discussão, ou quem é prestador de serviço às vezes defende porque quer vender seu peixe depois terceirizado, ou quem é CLT que é uma reservinha de mercado que tem medinho da NR4 ser extinta e perder a obrigatoriedade da empresa contratar ele, porque senão ele não se garante, por qualidade, por meritocracia não se garante. Então para com essas discussões rasas, entendeu? A empresa não investe, às vezes não tem dinheiro, caramba, às vezes o mercado tá ruim, às vezes não sobra no caixa, se implementar toda a NR2 numa paulada só fecha as portas.
Ah, não, mas as empresas são malvadonas, elas têm dinheiro, elas detêm o capital, elas usam o trabalhador para ficar ricos, não sei o quê. Isso é papo político, ideológico, não é assim que funciona no mercado de verdade. Isso é papo quem tá da mesa para cá e não tá lá no campo de batalha. A grandíssima maioria dos empresários é honesta. A grandíssima maioria dos empresários, 99% dos empresários estão ali suando, gerando emprego, pagando imposto e tentando sobreviver às vezes do jeito que dá. Infelizmente, a gente tem que saber que não é simples tocar uma empresa. Quem achar que a empresa é má e o trabalhador é bom, cai nessa mesma ratoeira que eu falei antes aqui. Ah, esse é o certo, esse é o errado. Esses são os mocinhos e esses são os bandidos. Isso é ideologia política, pessoal. Sempre que cai nisso, a gente cai numa cegueira. E essa cegueira nos impede de ver todas as variáveis. E existem empresários maus, mau caráter, que se puder tirar do trabalhador e não cumprir lei, ele vai fazer? Sim. Então fiscaliza esse cara e ferra com a vida desse cara para ele aprender. E tira ele do mercado e mantém no mercado só os players, só os concorrentes que cumprem as suas obrigações, que são éticos, que são idôneos. Fiscaliza o cara, pô. Como existe também funcionário que é mau caráter. Não é todo trabalhador que é coitadinho, não. Aliás, quase nenhum é coitadinho, todo mundo pai de família. Merece respeito, merece ter um ambiente seguro, saudável, merece ser tratado como adulto e não como criança, que nem uns... esse pate colorido do palhaço pimpão da segurança. Vá pro diabo que carregue. Trabalhador, pai de família não quer isso, não. Quer respeito, cara, quer ser ouvido. Entendeu? Como tem trabalhador mau caráter também. Do mesmo jeito que tem empresa mau caráter, tem trabalhador mau caráter. Vocês percebem que não tem um certo errado, sim ou não, legal ou menos legal? O cara também entra na empresa, mente na admissão, depois começa a fazer corpo mole, botar atestado falso, aí sai, incomoda, contamina os outros colegas, não é produtivo, ainda bota a empresa na justiça, tem que fazer acordo, gasta com o advogado. O cara é um câncer dentro da empresa. Então, para os dois lados vai ter gente mau caráter e gente honesta. Para os dois lados, sempre vai ter variáveis. Todas as hipóteses serão verdadeiras. Tem fiscal que é ok, tem fiscal que vai lá, é justo com a empresa. Se a empresa não cumpre, ele cobra. Se a empresa cumpre, ele entende, beleza, dá prazo, não sei o quê. E tem fiscal que já é enviesado, que já entra assim, ó, eu vou ferrar a empresa, não interessa que jeito, eu vou ferrar a empresa. Quer um exemplo? Olha o comentário, vou até botar nesse vídeo e fazer outro, tá? Talvez eu faça outro. Olha o comentário desse auditor fiscal do trabalho. Porque eu falei que o e-social pode estar revolucionando a segurança nas empresas, se nós soubermos usar isso a nosso favor, o e-social pode sim ser um argumento poderosíssimo para a gente convencer a empresa que é muito mais investimento proteger o trabalhador do que ficar guardando caixa e correndo risco. Se nós formos inteligentes, mas aí passa por nós primeiro. Vai ser incompetência nossa da segurança do trabalho se a gente não aproveitar essa oportunidade de usar o e-social, PPP eletrônico, risco com a receita, tributos, FAI, FACET, né? FAI, sei lá, chama como quiser, é a mesma coisa. Entendeu? Eu não sou acadêmico, tá? Então eu me dou a licença poética aí de chamar de vários nomes a mesma coisa. Então, nesse sentido, eu não tô achando, não. Eu não tô achando. Eu tenho cliente que investiu 600 mil reais em exaustão. Eu tenho outro cliente que investiu 3 milhões em proteção coletiva de máquina, para não ter mais benefício, para não aumentar o FAP. Eu tenho outro cliente que, a partir das dosimetrias do ano passado, que a gente informou de FIP4, ele viu que ele ia gastar em torno de 20 a 25 mil por mês de financiamento da aposentadoria especial. Ele está fazendo uma revisão geral nos setores e vendo aonde que pode enclausurar, onde que pode afastar a fonte sonora para reduzir a pressão sonora do setor. Assim, já reduziu menos de 10 mil, o que seria mais de 20. Porque a gente reduziu a exposição do trabalhador a níveis aceitáveis de pressão sonora. Então, usando o e-social, usando o tributo, a gente consegue convencer o empregador a manter um ambiente mais saudável para o trabalhador. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O INSS não está sendo sobrecarregado com aposentado precoce. O trabalhador não está tendo a sua saúde afetada. A empresa está tendo seu custo reduzido. E nós que levamos a solução, a nossa moral vai lá, ó, lá nas nuvens, lá nas alturas. E o auditor fiscal do trabalho vem me dizer aqui, ó, aonde que o especialista, entre aspas,
viu essa mudança do E-Social, porque eu sou auditor fiscal do trabalho, grande coisa. Eu não sou burro, se eu quiser eu faço concurso, eu passo, vou me tornar auditor fiscal. Só que o salário é só 22 mil e pouco, então para mim não faz sentido, né? Eu não vou reduzir os meus ganhos só para dizer que eu sou auditor fiscal, então parabéns, é um trabalho muito importante, mas para mim não faria sentido. Poderia ser arrogante e responder assim para ele, mas não foi isso que eu fiz, tá? E o cara dizendo que ele não viu nenhuma mudança por causa do E-Social.